Muito bem, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV e continuamos com o doutor Francisco Armando Lacerda. Ele estava com a gente conversando aqui off aqui, e ele dizendo que mais dois fatos pitorescos, interessantes, aconteceram, principalmente em Teresina, né, onde o calor, em Cuiabá, onde o calor era intenso. Como é que foi a coisa, doutor? Bem, em Cuiabá, o estádio, como a região tem elevações, o estádio foi uma escavação feita numa elevação. Então, usou-se as paredes laterais do morrote para servir de apoio das arquibancadas. Então, o estádio ficou dentro de um fosso, dentro de um buraco. E o calor na região centro-oeste é muito grande. E com essa característica arquitetônica e posicionamento do estádio, ele ficou com pouca ventilação. O clima seco também, não? O clima seco, calor alto e o estádio com as paredes muito altas, pouca ventilação dentro do gramado. Então, nós tínhamos um atleta de grande velocidade, que era o Luiz Carlos Periquim, que jogava na ponta direita. Ponta direita, é. Vou dizer a você, ele era preto. Eu nunca vi um preto ficar azul. No término do primeiro tempo, ele estava absolutamente azul. Pensei que fosse ter um problema cardiocirculatório grave. E para recondicioná-lo, para voltar, foi uma dificuldade. No intervalo do jogo. Exatamente. Já em Teresina, a região é uma depressão também, mas o estádio é aberto. Mas o calor, e todos que acompanham o Campeonato Brasileiro, sabem que os times que vão jogar em Teresina, o time local usa essa característica do ambiente como uma arma, né? Uma arma pela falta de adaptabilidade do adversário. Do visitante. Mas o estádio lá, quer dizer, na época, isso tem quantos anos, né? De 80 até hoje, muito tempo. O estádio tinha uma compensação. Uma coisa que me chamou a atenção. No vestiário, tinham 11 banheiras. Eu fui avisado antes que teria as 11 banheiras. Então, eu providenciei, enchi as banheiras de gelo. De gelo? De gelo. Quando os atletas americanos chegaram no intervalo, exaustos com o calor e a temperatura, tinha uma banheira com água e gelo e uma meia dúzia de bala de oxigênio para manter o clube no estádio, porque o estádio de Fadiga era gigantesco. E eles entraram na banheira? Entraram na banheira com um balão de oxigênio. E com gelo? E com gelo, para baixar a temperatura corporal, né? Que estava muito alta. Estava com febre de quase 40 graus. Que isso? Era uma e coisa voltaram, então? E voltaram já em uma condição melhor para jogar. Que beleza, hein? Foi a solução que o senhor encontrou. É igual jogar na Bolívia, né? Você vai jogar na Bolívia, lá em La Paz, mais de 4.000 metros de altura. A rarefação do oxigênio provoca uma síndrome das alturas, né? E diz que, inclusive, a velocidade da bola é maior, né? Exatamente, tem menos resistência no ar, a bola corre mais, né? Corre mais. Inclusive, os goleiros são que levam a pior, né? Pior, né? Porque perde a noção. Exatamente. Mas, doutor Lacerda, me diz uma coisa. Eu estava conversando esses dias aqui, até com o Marcos Luciano, que é o fisioterapeuta do americano, tudo mais, do jogador. E eu estava falando com ele e eu pergunto ao senhor, por exemplo, aquela contusão do Ronaldo, que jogou na seleção, Ronaldo foi um fenômeno e tal, aquela contusão quando jogava na Inter de Milão, que apavorou todo mundo, que pisou e o joelho dele foi para o lado, ficou completamente... Todo mundo falou, de gente que virava o rosto, não queria ver o que estava acontecendo. Se fosse naquela época, demorava muito mais a recuperação, isso é uma coisa normal, um tratamento, uma coisa normal que pode acontecer no futebol. Ela não é bem uma coisa normal que pode acontecer no futebol. Ela é uma coisa que pode acontecer com esses atletas longilíneos, de membros muito longos e uma musculatura muito elástica, que é o caso de Ronaldo. Então, e dependendo do posicionamento do ângulo do joelho, a rótula pode se deslocar. Sim. E foi o que aconteceu, uma luxação de rótula. Então, mas isso hoje, a maneira de tratar, na época, é idêntica hoje, não tem diferença. A tecnologia não alterou nada. Geralmente, doutor, problemas mais corriqueiros, aqueles que mais ocorrem no jogador de futebol, acontece, principalmente atacantes, no joelho, tornozelo
ou muitas vezes também estiramento, vamos falar assim, teve um estiramento na coxa, no adutor da coxa e tal, não é isso? Veja bem, aí tem 3 características. Você tem os músculos da coxa, são os adutores, o reto anterior, que é o quadríceps, e a musculatura posterior. Normalmente, os estiramentos da musculatura posterior são atletas que não foram bem preparados durante a sua carreira e a musculatura posterior fica um pouco contraída. Hoje a tecnologia já avançou, o conhecimento dos preparadores físicos e dos treinadores já atentou para esse fato. Então, durante os trabalhos, são sempre tem uma atenção especial em alongar esse tipo de musculatura. Caso contrário, o músculo vai perdendo a elasticidade. E uma corrida súbita, uma explosão, pode ocorrer o rompimento. A mesma coisa é a fadiga. Estando cansado, uma ação reflexa súbita pode provocar o esgarçamento ou até o rompimento completo do tendão. O mesmo se faz para os adutores. Normalmente também é questão de elasticidade. Quando tem que abrir o compasso da perna para alcançar uma bola, que está passando um pouco mais distante do corpo, essa abertura súbita da perna pode provocar o rompimento do adutor. Já o reto anterior da coxa, ou é uma contusão frontal do joelho do adversário contra a sua coxa, pode romper o músculo impactando contra o osso do fêmur, ou mesmo também a questão da fadiga, o cansaço, chutes com muita força, pode provocar o rompimento da musculatura do quadríceps. Sim. E num treinamento, por exemplo, até antigamente numa pelada, a gente dizia, fulano levou um tostão. Esse rompimento do reto anterior da coxa é a joelhada que no futebol usa o jargão do tostão. Na verdade é aquele encontrão involuntário, ninguém faz isso de vontade própria. Aquilo é involuntário, pode acontecer, é uma fatalidade, é um acidente. Muito bem. Eu pergunto ao senhor também o seguinte, o senhor deve se lembrar, o Pelé, por exemplo, quando jogava ainda num jogo de seleção, não me lembro de qual foi a Copa do Mundo, que ele sofreu um problema que era dizia assim, um estiramento, uma distensão na virilha. Exato. Isso é sério? É sério. Muito sério pelo seguinte, o principal músculo de propulsão da perna para impacto, quer dizer, no chute, é um músculo que, na verdade, não está no membro, está dentro do abdômen, que é conhecido no açougue como filé mignon. Você vê que o filé mignon é uma carne macia, né? Então, é essa característica. Chama-se... Dá até para fazer um churrasco. É o ilho psoas. Ele começa na parte abdominal da região lombar e vai pegar a extremidade proximal do fêmur. Sim. Ele que dá aquele impacto do chute. E Pelé, na Copa de 62, no Chile, teve rompimento do ilho psoas, que fez um estiramento do ilho psoas, e isso tirou ele da Copa. Agora, se fosse hoje em dia, ele demoraria menos tempo para se recuperar com a medicina atual? Olha, esses rompimentos, eles dependem mais da biologia da pessoa, porque depende da cicatrização, isso é do organismo da pessoa. E não tem conhecimento que você consiga acelerar isso, você às vezes consegue acelerar quando você está diante de uma pessoa debilitada, mas o atleta está sempre em excelente condição de saúde. Então, nós temos que aguardar a cicatrização através dos métodos biológicos, dando repouso a ele, mas nós fazemos hoje uma combinação, porque descobriu-se o seguinte, quando você tem um estiramento, o músculo e determinadas estruturas do corpo, elas são especializadas. E o músculo é uma célula de fibra altamente especializada. Você não tem como regenerar 100% esse tecido. Então, a natureza faz uma cicatrização, vamos dizer, com um tecido de baixa qualidade, que é um tecido mais fibroso do que elástico. Certo. Então, hoje, a técnica dos estiramentos musculares é você tratar... eu faço a comparação. É você apagar incêndio no avião voando. O atleta tem que continuar em atividade, claro. Manter a atividade física, evidentemente com cuidados, mas não pode parar e esperar aquele repouso parado sem fazer nada. Muito bem. Olha, eu falei que ia perguntar ao doutor Lacerda o que o motivou a voltar para o americano. Mas vamos fazer o seguinte, segunda-feira nós vamos fazer um bloco só com ele
e ele vai então responder, vocês vão ficar na expectativa. Pô, o Lacerda voltou, doutor Lacerda está de novo no Americano, será que ele está entusiasmado, acreditando e tal, aquela coisa? Doutor, por hoje é só. Eu agradeço demais a sua presença aqui no seu Boletim do Esporte da Terceira Via TV. Na segunda-feira nós estaremos de volta e ele vai participar de um bloco com a gente, dizendo como ele viu o Americano no passado e como ele está vendo o Americano agora, nessa nova fase do Alvinegro, ex-Alvinegro do Parque Tamandaré. Obrigado pelo carinho da audiência e até segunda-feira, se Deus quiser.